Olá, tudo bem? Você está pensando em entrar na Justiça do Trabalho contra o seu chefe ou contra a empresa onde você trabalha? Será que vale a pena? Em que situação vale a pena recorrer à Justiça? É sobre isso que eu converso agora com Vitor Almeida, que é sócio da Divisão de Auditoria Trabalhista da Consultoria BDO. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Anny? Vitor, em que situação vale a pena recorrer à Justiça do Trabalho? Recorrer à Justiça do Trabalho, de fato, só vale a pena quando o acordo não é viável. Por exemplo? Quando a gente fala de questões relacionadas a assédio moral, assédio sexual, discriminação, questões que envolvem muita carga emocional, tanto de uma parte quanto da outra. São questões que têm um acordo muito difícil. Questões meramente econômicas encontram um acordo com mais facilidade. Então deve-se buscar o acordo sempre. Isso por quê? Porque a Justiça do Trabalho ela é morosa, ela é lenta, Vitor? A Justiça do Trabalho, sim, ela é lenta, né? Mas ela, neste caso específico das questões de um caráter emocional muito pesado, o que dificulta conseguir o acordo é a barreira que se forma entre as duas partes. Entendi. Então, neste caso, a decisão tem que partir de fato de uma intervenção do juiz. Então, calma, Vitor, vamos falar primeiro da questão, se for uma questão econômica, se for uma questão mais financeira do que uma questão emocional. A gente não vai falar, por enquanto, sobre o assédio sexual nem o moral. Se o sujeito quer ir para a justiça contra o patrão dele, contra a empresa dele, ele tem que saber primeiro que é um processo demorado. Primeiro, vai ser um processo demorado. Quanto tempo, em média? Pode chegar a 10 anos ou mais. Sim. Processos simples podem se extinguir mais rápido. Mas na grande maioria das vezes vai demorar em torno disso. Segundo, é um processo caro. Pode se tornar um processo caro. Nesse primeiro, o processo, quando a gente fala do ponto de vista do empregado, ele é pago com um percentual daquilo que o empregado recebe ao fim do processo, que vai variar entre 20% e 30% na maioria das vezes. Então, a possibilidade de um acordo eliminaria esse pagamento. E o acordo pode ser entre o trabalhador, mim, e você, o patrão. Diretamente. Nós dois aqui a gente chega num acordo que pode não ser os milhões que eu pretenderia lá na frente, mas Sim. Fica bom para todo mundo. No entanto, você pode receber esse valor agora. E não ter que esperar tanto tempo. E não precisa da intermediação de, por exemplo, um advogado, né, Vitor? Você não precisa da intermediação de um advogado formalmente falando, mas do ponto de vista do empregador, para garantir que aquele acordo vai ser respeitado, muito provavelmente ele vai optar por ter uma intervenção de um advogado de qualquer maneira. Entendi. E tem uma outra coisa, Vitor, que a gente às vezes ouve falar, uma tal de uma lista fictícia, não é que ela exista a lista de fato, mas que o nome de quem foi para a justiça contra a empresa fica correndo aí a boca miúda. Isso acontece? Acontece. Eu nunca tive a possibilidade de ver essa lista de fato, né, como você falou, mas a gente sabe que acontece. Mas o que é muito mais comum, né, porque na verdade a prática dessa lista é uma prática ilegal, mas o que é muito mais comum é a troca de informações entre empregadores. Então, quando você milita num ramo de atuação muito concentrado, isso se torna muito mais fácil, porque todo mundo se conhece. Então a gente liga para uma pessoa para pedir referências daquele determinado empregado. Então não existe uma lista de fato, mas existe sim troca de informações. As pessoas se conversam, né? Se conversam. E Vitor, normalmente, por exemplo, num acordo, eu vou chutar um valor qualquer, tá? 100 para mim, para a empresa que eu estou processando. Esse acordo, ele cai para quanto? Você tem uma média, uma ideia? Varia muito do que tá sendo discutido, de que tamanho, vamos chamar assim, é a razão deste empregado, de quanto de prova de fato ele tem para demonstrar os argumentos que ele está apresentando. Mas os acordos, eles não consigo te colocar um percentual. Por quê? Porque eu já vi acordos que a discussão começou em 100 e terminou em 5. Nossa. E já vi acordos que começou em 100 e terminou em 80. Então isso varia muito do quanto de fato de consistência, de base tem o argumento do empregado, quanto ele tem de prova e qual é a situação econômica dele. Quanto de fôlego ele tem para tolerar uma briga arrastada por vários anos. Se o empregador sabe que ele tem fôlego para levar essa briga muito longe, a tendência dele topar um acordo é muito maior, porque se ele não tem fôlego para suportar o tempo da briga sem receber esse valor que lhe é devido, o empregador sabe que ele pode pressionar um pouco mais, que o empregado em algum momento vai ceder, porque a situação dele pode ficar mais apertada. Vitor, agora a gente vai falar um pouco de assédio moral e sexual. Nesse caso, precisa ter prova.
praticamente tudo, quando a gente fala de direito, há necessidade de prova. Seja ela por meio de testemunha, por meio de documento, por meio de um laudo médico ou algo que o valha, né? Então, não é possível fazer simplesmente uma acusação sem provas e esperar que você vai ter um bom resultado deste processo, porque o juiz, ele precisa ser convencido de que o seu argumento de fato procede. E para isso ele precisa de algo, não diria material, mas algo consistente para convencê-lo disso. E sem uma prova ele não vai julgar contra o inocente. Eu vi casos de assédio moral que não havia prova porque era uma coisa muito no tete-a-tete. Era o sujeito falando pro funcionário dele que ele era incompetente baixinho. Pode acontecer. Na orelha, né? Não era uma coisa explícita, né, Vitor? Pode acontecer. É muito difícil provar. Eventualmente, pode acontecer de que, de fato, o assédio seja tão, vamos chamar assim, tão brutal, que deixe de alguma sequela psicológica que possa ser diagnosticada por um profissional específico dessa área. Mas se não existe testemunha, se não existe prova documental, se não há como demonstrar de fato aquela ocorrência, o juiz ele não tem no que fundamentar a sua sentença. Isso também é. De qualquer forma, em todos os casos, financeiramente falando, é sempre bom pensar no plano B, que é o tal do acordo, né, Vitor? Sim, não apenas do ponto de vista financeiro, mas até do ponto de vista pessoal e profissional, é muito bom pensar na possibilidade do acordo. Por quê? Primeiro, se resolve de uma forma muito mais rápida. É possível, principalmente quando a gente está falando de itens que são meramente financeiros, que após uma boa conversa e um acordo, que pode acontecer, inclusive, antes de chegar à justiça, né? Esse nome não acabe caindo na listinha de nomes que vai estar ali ao lado na hora que alguém telefonar pedindo uma boa indicação, né? Como alguém que tem um histórico ruim. Isso evita aquela sensação de vingança depois. Isto evita, no caso do empregado, dividir o valor que lhe seria devido com o advogado simplesmente para intermediar o acordo. Muitas vezes mantém as portas abertas para um futuro regresso, que pode acontecer. O mercado de trabalho está muito aquecido e existe uma dificuldade muito grande de encontrar profissional competente. Então você não sabe quando o mundo vai dar a volta e você vai ter que voltar ali. Então, em todos os casos, sem exceção, o acordo é o que deve ser buscado o tempo todo, desde o início. Ótimo, Vitor. Muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até a próxima. Muito obrigado. E obrigada a você também que viu aqui nessa entrevista se vale a pena ou não entrar na Justiça do Trabalho contra o empregador. Até a próxima.